Pronto. Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos à nossa segunda oficina de música do projeto Reminiscências. Eu sou a professora Adriana Vilas Boas e vou trabalhar com vocês hoje um tema muito rico, muito interessante, que é a procissão do fogaréu. Já é um evento antigo no nosso estado, que faz parte da nossa cultura e tem sido reconhecido fora do país, inclusive. Comigo está aqui o professor Idequel, e eu vou aproveitar para pedir que ele possa liberar para eu compartilhar a tela com vocês. Olá, Idequel, tudo bem? Eu Olá, já boa tarde, tudo jóia? Idequel, eu não entendi. Eu achei que eu pudesse entrar com aquela senha e eu já seria o host. Pois é, é, às vezes acontece de, Aí, de ter que pronto. habilitar manualmente. Então tá. Vou compartilhar então a tela do PowerPoint com vocês. Isto. Deixa eu me colocar aqui na. Isso, exatamente. Bom, vejam o quão bonita é essa procissão. Essa procissão acontece dentro dos festejos da Semana Santa, na cidade de Goiás. Então, ela, na verdade, não é um evento isolado, mas faz parte de todo um conjunto de cerimônias na celebração da Semana Santa. E essa é uma cerimônia que trata exatamente da perseguição a Cristo, perseguição e prisão de Cristo pelos soldados romanos. Ela acontece na madrugada da Quinta-feira Santa, de quarta para Quinta-feira Santa. E ela tem uma história, um significado muito rico. Antes de começar a falar, eu gostaria que vocês ouvissem, já que nós vamos falar de música, de oficina de música, eu quero que vocês olhem para essa cena, se imaginem lá no dia, nesse evento, a cidade toda às escuras, homens encapuzados, munidos de tocha, em busca de Cristo. Se imaginem na Idade Média, se imaginem no evento, como foi que isso aconteceu. Faça parte, tome parte dessa cerimônia. Só um instante. Ele não entrou, então eu vou ter que parar de compartilhar e abrir no YouTube primeiro. Porque o link não abriu. Aqui. Aqui. Agora sim, acredito que vai compartilhar. Compartilhando com vocês novamente. Isso. Ouçam. A ambientação dos instrumentos na procissão. Conseguem ouvir os tambores?
Observem que a gente escuta a fanfarra de tambores ao fundo. A gente vai vendo a imagem se aproximando e os instrumentos também. Agora se imagine essa procissão, a cidade todas escuras, você fazendo parte desse cortejo de perseguição a Cristo. E essa música marcial, parecendo militar, esse rufar de tambores pela fanfarra, trazendo tensão cada vez maior à procissão, à cerimônia. Ouçam os tambores. A gente vai escutando e percebendo que ele vai se aproximando da gente. Os passantes. Observe. Vou acelerar um pouquinho só para a gente... Isso. Olha a tensão que os tambores traz para a gente. Parece que o coração vai acelerando, assim, vai ficando cada vez mais tenso. Observaram que aqui mudou a batida e acelerou. Um ritmo mais acelerado do que vinha antes. Isso. Ótimo. Vamos voltar lá. Olá, Alana. Vamos voltar então para o nosso PowerPoint com essa ambientação, com esses tambores rufando dentro do nosso coração nessa noite escura e você ali tensa, correndo junto com aqueles farricocos em busca de Jesus para encontrá-lo e prendê-lo. Esse é o espírito de quem está ali naquele momento. E é muito interessante porque a música, ela mostra todo o poder de mobilização nesse momento, porque nós somos absorvidos por aquele ritmo que é constante, repetitivo, tenso e que começa no andamento e vai cada vez mais acelerando, trazendo uma carga emocional cada vez maior, né? Então vamos lá, a questão histórica. A procissão do fogaréu tem as suas origens mais remotas na própria Inquisição. Essa aqui é uma imagem de um quadro de Velázquez sobre a Inquisição. E observem as túnicas, observem o chapéu pontiagudo. Esse aqui era um acusado. A imagem ela está sendo diluída aqui pelo efeito do próprio layout do slide, mas vocês são capazes de enxergar aqui também outra figura de um outro condenado. Então, observem, eles vestem túnicas, eles estão com aqueles chapéus pontiagudos. Então, essa imagem, no sentido estético, também remete ao próprio figurino utilizado na procissão pelos farricocos, mas também a própria ideia de perseguição, porque na Inquisição a igreja perseguia aqueles que estavam contrários ao dogma da igreja. Na procissão do fogaréu, a procissão retrata a perseguição dos soldados romanos a Cristo, ao próprio Cristo, certo? Então, a ideia de perseguição, de prisão, de condenação, remete à própria Inquisição.
Posteriormente, ela foi realmente inserida nessas cerimônias da Paixão de Cristo, no calendário católico cristão. E era muito comum, e era realizada em Lisboa, Portugal, e hoje ainda é realizada em Braga, e na Espanha, Sevilha e Toledo. Então, estas cidades já tinham essa procissão, mas ela tinha um outro nome, não procissão de fogaréu. Era a procissão do Ecce Homo e a procissão de Endoenças. Também acontecia na Quinta-feira Santa, que era exatamente o dia das endoenças. O que eram essas endoenças? As endoenças dentro do calendário cristão corresponde ao período de penitência, que você se autoflagela, expurgando seus pecados, pagando suas culpas. Então, era uma procissão de autoflagelamento. As pessoas saíam, e diga-se de passagem, só participavam dessas procissões homens. E tinha esse caráter, então, penitencial. E a procissão de Ecce Homo, ela ainda acontece lá em Braga, como eu falei. E essa expressão Ecce Homo, o que é essa expressão? Esse aqui é um quadro Garcia Marques, quando apresenta, Pôncio Pilatos apresenta Cristo lá diante dos judeus, para poder confirmar a condenação que ele receberia. Então, naquela tão famosa ocasião em que ele usa a expressão eu lavo as minhas mãos. Então, essa expressão Ecce Homo quer dizer eis o homem, eis aqui o Jesus, aquele que vocês querem condená-lo. É este mesmo? E a multidão responde, sim, crucifica-o. E Pôncio Pilatos, então, se exime da culpa, usando a expressão eu lavo as minhas mãos. E até hoje acontece essa procissão em Braga, e olha quanta semelhança. Isso aqui já é uma imagem dessa procissão, que também leva o nome de procissão das endoenças. Observem, então os homens também estão encapuzados, utilizam as túnicas, estão de pés descalços e são iluminados também por tochas. Então a gente percebe a influência dessa procissão na nossa procissão, né? O que nós fizemos, essa procissão nossa rememora estas outras procissões e este evento católico. Então, guarda muitas semelhanças, né? A questão da data também é feita na madrugada da Quinta-feira Santa, que é o dia das endoenças, por isso a procissão das endoenças, a Quinta-feira Santa era o dia das endoenças, o horário também, a questão do noturno, a presença dos farricocos. Que eram os farricocos? Os farricocos eram os penitentes medievais, que saíam pelas ruas se penitenciando, mas que queriam guardar o anonimato, então vestiam-se de túnicas com as cabeças cobertas enquanto se penitenciavam. Então eles expurgavam suas culpas, seus pecados, mas sem demonstrar diante dos outros quem eram. Então este é o farricoco, eram os penitentes medievais. Então guarda também semelhanças com a própria indumentária, o vestiário e as tochas. Deixa eu fechar. Próximo slide. Já aqui em Goiás, na verdade, essa procissão, então, já tem muita história aqui. Ela foi trazida para Goiás Velho pelo padre João Perestelo de Vasconcelos Espíndola em 1745. Nessa ocasião, existia apenas um farricoco que abria a procissão. E os demais participantes tinham ainda esse caráter penitencial, de autoflagelação, e existia apenas homens participando desse ritual, e essa autoflagelação, acreditam-se os historiadores, foi o motivo pelo qual essa procissão foi, inclusive, suspensa, porque entre as razões da suspensão era a questão de trazer uma ideia, a autoflagelação era às vezes pouco
agradável de ser vista, né? E então a igreja intencionava trazer uma relação mais humana daquele evento. Então, essa forma de procissão penitencial acabou sendo interrompida. Mas ela tem uma carga de significados muito forte, porque ela traz exatamente essa questão. É uma encenação, por isso a gente diz que a procissão do fogaréu é uma procissão híbrida, porque ela tem um caráter folclórico e ao mesmo tempo que tem um caráter religioso. Então, ocorre nessa procissão a dramatização da busca e da prisão de Cristo pelas ruas de Jerusalém, como naquela época. Então, os farricocos representam aqueles soldados romanos que, na época, munidos de tochas, saíram pela cidade de Jerusalém para prender Cristo. E por isso a cidade de Goiás tem as suas luzes apagadas e permanece na escuridão para fazer menção ou resgatar essa memória da escuridão que aconteceu naquela época. Então é para tentar se aproximar do que era na realidade. E aí a Alvat, que é a Organização Vilaboense de Artes e Tradições, teve uma ideia de resgatar essas tradições, e a procissão do fogaréu, então, foi retomada em 1966. A organização vilaboense foi criada em 1960 e em 1966 houve efetivamente o resgate dessa procissão. E eu achei muito lindo esse texto que eu busquei. Então, a procissão ela é o resultado do encontro das chamas, da festa e da lembrança. O fogaréu é rememoração. Festeja-se a lembrança de um acontecimento e promove-se a celebração de uma lembrança. Então, exatamente. Na verdade, é um ritual que todos que participam tomam parte. Então, por isso esse caráter de festa, de festejo, porque as pessoas se aglomeram ali com a intenção de celebrar. Celebrar o quê? A lembrança de Cristo, da paixão de Cristo, do sofrimento de Cristo. E isso é um acontecimento. Então, foi um acontecimento naquela época e ainda hoje, quando é rememorado, é um acontecimento. E a procissão ela tem, então, alguns elementos. São 40 farricocos hoje. E não existe, na verdade, uma razão para os 40 farricocos. Apenas a ideia de volume e uma questão estética dos homens encapuzados, coloridos, com as tochas. Então, isso tem uma carga estética e dramática grande. E o número 40 foi para manter as filas e esse cortejo, a ideia do cortejo. Então, são 4 filas, com cada fila 10 farricocos. Esses trajes foram desenhados pela artista plástica Goiandira do Couto, e ela buscou a inspiração nos farricocos medievais, como a gente viu lá no início, falando da Inquisição. E a ideia é que o capuz é exatamente, além de trazer o anonimato, religiosamente ele tem um significado, ele traz essa ideia de que é um mal que é mascarado. Então, aquelas pessoas que estão ali perseguindo Jesus, de certa maneira, estão munidas de alguma coisa mal, representam o mal, e elas estão sobre o disfarce, sobre o esconderijo daquele capuz. As tochas, por sua vez, são um contraste, porque as tochas iluminam. Então, elas simbolizam exatamente a luz de Cristo, que revela todo o mal. Não é verdade? E outros elementos, que é o que interessa para a gente ver efetivamente, é a questão da fanfarra. Observem que nós ouvimos no início os tambores. Os tambores, a caixa e o tarol. São esses os instrumentos que fazem parte da fanfarra que acompanha os farricocos.
e são eles que estabelecem o andamento, a velocidade do caminhar do farricoco. Então, o primeiro toque é um toque um pouco mais lento, não devagar, mas assim, comparativamente com os demais. A hora que os farricocos saem, eles estão andando de um modo mais lento que os dois posteriores. A seguir, um segundo moderado, e após a prisão de Cristo, um outro mais rápido ainda. Vamos assistir. Vocês veem? Aqui. Só um minutinho. Tá aparecendo no slide. Só o slide? Sai ao som de rufar de tambores. Então, deixa eu me compartilhar o vídeo aqui. Ah, tem que parar de... Aqui, vou compartilhar. Vocês veem? Em nós fazermos a procissão das roupas, que são essas. Sim, tá aparecendo o vídeo. Os tenedores da ordem, ou os farricocos, saem ao som de rufar de tambores, né? Tem uma fanfarra que os acompanha. A fanfarra dita o ritmo dos farricocos. Onde anda mais rápido, onde anda mais devagar. Então são 3 toques. O primeiro é mais lento. O segundo é rápido. O terceiro é mais rápido ainda. Surdos e caixa e tarol. Não tinha um Cristo. Sim. Então, é importante a gente ver que na procissão em si, a gente não tem o elemento música com melodia, com letra. O que traz a dramaticidade para a procissão é a questão dos tambores. Então, é o ritmo que vai mover o farricoco, que vai trazer essa agitação, que vai conduzir o passo. Então, não temos exatamente música, mas com o passar do tempo, eles foram introduzindo alguns rituais dentro da procissão. Então, existem momentos em que hoje, nas paradas, quando para, por exemplo, na Igreja do Rosário, se não me engano, que é o local que simboliza a última ceia, ali são executados motetos que foram compostos por músicos vilaboenses e que são executados por cantores da região, do coral solo da cidade de Goiás. Vamos ver se a gente consegue ouvir nos motetos. Só um instante. Vou buscar aqui. Nós vamos ter um exemplo curto. Compartilhando com vocês. Isso. Dentro dos ritos, um deles é a inserção dos motetos. E são peças sacras compostas aqui por vilaboenses do século XIX e que até hoje são repassadas pelos moradores. Então, quando se canta o moteto, está cantando algo que foi implantado, mas que foi algo que foi composto aqui. A participação minha é na hora que encontra o Jesus Cristo, né? Que termina a perseguição, aí que vem o toque do clarim, o toque do silêncio, anunciando a prisão e, em sequência, a morte de Jesus Cristo.
Olha, a gente fica bastante emocionado, principalmente na hora que toca o clarim aqui na igreja, aqui no fundo. Aí a gente fica arrepia. É muito bom. Inclusive ali na porta da igreja São Francisco, né? A gente ficava com a minha mãe e aquilo a gente lembra com muita saudade. Eu quis trazer esses depoimentos porque são pessoas que estão... Só um instante que... Isso, só um instante. São pessoas que estão envolvidas diretamente, seja na preparação, na execução das músicas, seja no acompanhamento da procissão. Então, a ideia é mostrar o quanto, apesar de não ser uma música de extrema elaboração, de não ter, digamos, aquela variedade musical de outros eventos, mas aquelas músicas são tocantes, são emocionantes. Então, o rufar dos tambores na fanfarra, depois o toque do clarim, um único instrumento tocando numa noite escura, diante de uma multidão de pessoas, o tanto que aquilo é forte, é poderoso, é emocionante. Então, o importante é mostrar essa questão do poder da música, de mobilização da música, e que a procissão também faz uso disso, e que é importante que a gente conheça, porque faz parte da identidade do nosso povo. Vamos continuar aqui com o Data Show, ou com o PowerPoint. Opa! Isso. Vocês estão vendo? Vocês estão vendo o slide? Tá aparecendo o slide. Isso. Então, vamos seguindo o slide, os elementos da procissão. Então, além dessa questão da fanfarra, que acompanha e dita o ritmo dos farricocos, além dos farricocos, que são os homens que simbolizam os soldados romanos inspirados penitentes medievais, além da própria questão das máscaras, da luz, nós ainda temos alguns outros símbolos, alguns outros elementos, que é o próprio estandarte. O estandarte, ele entra na procissão no momento de prender Cristo, no momento em que Cristo é encontrado e preso. Então, o estandarte é uma figura pintada, inicialmente, o primeiro estandarte utilizado foi pintado pelo Veiga Vale, o Museu da Meia Morte. Eu achei interessante que ele tem a frente e as costas pintadas. Então, de ambos os lados, você vê a figura de Cristo. E hoje é utilizado um outro estandarte, porque aquele foi guardado no museu para que não se perca, porque a fuligem, a fumaça, o óleo da querosene danifica o próprio estandarte. Então, esse estandarte ele representa o próprio Cristo. E como nós fomos, como foi dito já, foram introduzidos alguns ritos, que foram, por exemplo, esse momento dos motetos, que são essas músicas sacras. Eu ainda vou mostrar um outro exemplo depois, e o toque do clarim. Então, inicialmente, esses elementos não existiam na procissão, mas lembra da gente falar da questão de conhecer, de tomar para si, se apropriar daquele evento, e ressignificar, e essa ressignificação que traz vida, que perdura, isso vai, então, sendo introduzido elementos do próprio povo. Então, são composições de vilaboenses mesmo, o toque, o próprio clarim, feito e realizado ali pelo povo. Então, isso vai sendo inserido na procissão, que vai ganhando cada vez mais significado para a população.
Agora eu quero compartilhar com vocês outro exemplo de motetos e depois de duas músicas que falam da procissão. Só um instante. Só um minutinho que nós estamos abrindo. Isso. Aqui. Esse é um moteto que acontece no momento da Santa Ceia. Pronto, vamos compartilhar. Então, esse é um moteto que acontece no momento da Santa Ceia. Da cidade. Não conseguimos encontrar uma gravação apenas do moteto, do áudio. Então, nós entramos em contato com o Sebastião Curado, que é o regente, atualmente regente do coro solo da cidade de Goiás, que é o responsável pela execução dos motetos e das músicas corais no evento, em todas as cerimônias da Semana Santa e na procissão do fogaréu, consequentemente. E se ele nos disponibilizar alguma gravação, algum áudio, a gente vai compartilhar com vocês, porque é uma coisa que a gente ainda não tem muito conhecimento, não tem registro, mas é importante que a gente conheça. O que ficou nítido é que é uma música sacra, em latim. Então, olha bem, nós temos na cidade de Goiás já há mais de 200 anos, não, há quase 200 anos, né? Não, mais de 200, 1745, sim. A composição de música sacra para esse evento, e é importante que a gente conheça essas músicas, a gente ainda não tem hábito de ouvi-las, não conhece, então é importante a gente tomar conhecimento disso. Quero compartilhar agora com vocês duas músicas que não estão dentro do rito da procissão do fogaréu, mas são músicas populares, inspiradas na procissão do fogaréu, que contam essa questão da história da procissão. E também pouco conhecidas de nós. Só um instante. Vamos lá. Nosso tempo está acabando. Socorro. Só um instante.
Aqui. Não está abrindo? Só um instante, por que será que não está abrindo? Será que a minha internet está ruim? Deixa eu ver se eu consigo abrir pelo próprio YouTube. Ué, não está abrindo. Peço aqui desculpas porque o vídeo só faz streaming e não está abrindo. Não sei o que ocorre, não sei se é a minha internet que está com problemas. Mas um é cantado pelo Marcelo Barra e a outra é Marta da Silva. E eram músicas de mim mesmo desconhecidas. Por isso eu achei interessante compartilhar com vocês, porque serve como referencial da nossa cultura e serve para a gente ampliar mesmo o repertório que a gente tem de música goiana. Importante porque não é divulgado digamos, nos canais de maior comunicação, mas existem. E é importante a gente conhecer para poder divulgar, nós sermos agentes multiplicadores. Eu vou, depois no vídeo que nós vamos gravar, eu vou colocar os links, aí vocês vão ter a oportunidade de ouvir as músicas, porque agora eu não consigo fazer o streaming de nenhuma delas, e eu acho que fica chato a gente ficar aqui esperando. Mas no vídeo que vai ser disponibilizado, eu faço o compromisso de colocar os links dessas duas músicas e dos demais motetos que eu consegui encontrar. E se a gente conseguir algum áudio do coral solo que o senhor Sebastião Curado puder nos enviar, nós vamos compartilhar com vocês também. Quero agradecer a presença de todos e dizer que para mim foi um aprendizado sobre a procissão. E acho importante a gente saber dessa riqueza que nós temos em Goiás. E que a gente pode ser um agente multiplicador, como eu disse, da nossa cultura. Para isso, a gente precisa realmente conhecer. E por isso, o Projeto Reminiscências quer que você contribua com as suas memórias. De repente, você tem algum vídeo da cerimônia, de algum moteto, de uma ocasião que você foi. Compartilha com a gente lá no grupo, compartilha com a gente nas nossas redes sociais, assistam os vídeos que a gente está postando, porque muito trabalho e muita coisa a gente tem para conhecer. Tá bom? Obrigada a presença de você, Lana, obrigada, Idequel, obrigada a todos. Assistam um vídeo que vai ser postado posteriormente. Um abraço. Idequel, você quer falar? Tchau, fazer tchau. encerramento? Só agradecer e convidar para a próxima oficina na segunda que vem. Isso. Tchau, tchau. Tchau, obrigada.